Fala, gente linda, tudo bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre um dos pontos mais importantes na filosofia da quiropraxia, que é o conceito de inteligência inata. Mas nós vamos fazer isso de uma forma um pouquinho diferente. É uma tentativa de nós observarmos esse conceito, refletirmos sobre ele, sem ficar recorrendo para o que já foi dito, sem ficar recorrendo para a teoria, para a explicação dos Palmers ou do Stephenson, ou seja lá qual for o pensador. É uma tentativa de nós, por nós mesmos, identificarmos para decidirmos se nós concordamos ou não com esse conceito. Então o caminho vai ser um pouquinho diferente. A única coisa que a gente traz de referencial é o apontamento, o que está apontando esse conceito. O conceito de inteligência inata aponta para uma particularidade do ser vivo. É dali que ele surge e é sobre isso que ele fala. Uma particularidade do ser vivo diante do universo, na comparação com o resto do universo. O resto tomando como referência isso, aquilo que não é ser vivo no universo. Algumas vezes eu vou me referir como não vivo, eu sei que na filosofia da quiropraxia tem uma terminologia diferente, mas vamos falar agora em linguagem cotidiana, mais senso comum. Então, nós vamos observar o ser vivo em comparação com o não ser vivo, todo o resto do universo, para tentar entender o que é essa tal de inteligência inata. Para isso, fica muito mais fácil se a gente for olhar para o ser vivo em sua trajetória, desde o começo, mais simples, e não para o que já está acontecendo hoje. É muito comum nas aulas de filosofia de quiropraxia, para observarmos a ideia do conceito da inteligência inata, olharmos o corpo humano, a complexidade da vida no corpo humano. Mas o que eu quero propor é olharmos a inata extra-humano, a inata como aquilo que está em comum com todos os seres vivos, como este fator entre todos os seres vivos. Então nós vamos voltar quase 4 bilhões de anos na história, que é quando surgem os primeiros seres vivos no planeta Terra. Um adendo que talvez seja relevante, nós vamos falar daquilo que nós conhecemos, sem especulações de outras formas de vida fora do planeta e coisas assim, porque seria cair em outro campo. Nós vamos falar do planeta Terra, ok? Que isso, inclusive, mais para frente abre outros debates, mas vamos falar da Terra. Então, voltando quase 4 bilhões de anos atrás, quando começam os primeiros seres vivos, ou quando nós estimamos hoje que começam os primeiros seres vivos na Terra, algo diferente acontece no universo. Algo fora do padrão, que é um tipo de matéria, que nós hoje chamamos de orgânica, começando a se comportar de uma forma diferente. E o que é esse se comportar? Quais são essas primeiras características desse se comportar? Ela se organiza de uma forma diferente. Esse já é um primeiro ponto. E aqui entra uma reflexão que eu costumo colocar nos primeiros minutos de qualquer palestra ou de aula de filosofia, que é a seguinte: a nossa premissa maior, falando agora de universo, ela diz o seguinte: nós defendemos pela premissa maior que para existir tamanha complexidade de organização é necessária uma inteligência. Então a premissa maior, ela parte de uma premissa, de uma crença, ok? A gente chama de premissa, mas é uma crença, que é: não é possível que exista tanta organização como um fruto de um nada, de um acaso ou de leis, mas que não uma inteligência. Então aqui é algo que você precisa parar para refletir o que faz sentido para você. Se para você faz sentido que toda a complexidade do universo, toda essa aparente organização, essa aparente ordem, toda essa interação de estruturas e leis da física e tudo mais, é possível que isso exista sem a influência de uma inteligência, por qualquer outra razão? Ou é impossível e, do seu ponto de vista, é necessário sim que exista a ação de uma inteligência por trás? Vale muito refletir sobre isso de forma geral, ok? Mas agora, voltando para a questão da inata e do ser vivo, nós observamos esse comportamento, essa organização do ser vivo e dizemos: como está organizado em altíssima complexidade, altíssimo nível de organização, mas de uma forma diferente do restante do universo, presumimos, ou colocamos aqui uma continuação daquela premissa, de que há então uma inteligência
agindo em particular nos seres vivos. Por isso que essa questão fundamental é tão importante, porque ela não diz só respeito à inteligência universal e ao primeiro princípio dos Stephens, sua premissa maior, mas ela diz respeito a qualquer momento que vamos falar de organização. Se há organização inteligente ou se a organização pode ser fruto de outra coisa que não uma inteligência. Diante dos seres vivos, a nossa filosofia costuma defender que então há uma inteligência em particular agindo sobre os seres vivos. Nós vamos colocar isso por enquanto de lado, sem uma conclusão. Deixar essa pergunta de se é preciso uma inteligência ou não em aberto por enquanto, ok? Você não precisa concluir, nós vamos discutir sobre isso e você vai refletir sobre isso depois. Mas o fato é que esses seres vivos, eles começam a agir de uma forma completamente diferente do que o resto do universo agia. E uma das primeiras diferenças é o comportamento ativo no universo. Até o surgimento dos seres vivos, o universo era um grande aglomerado de efeitos passivos. O que eu quero dizer com passivos? De uma matéria reagindo aos estímulos. Então, as estrelas, com todas as suas fusões químicas, seus fenômenos termodinâmicos e tudo mais, os meteoros, os corpos celestes orbitando ou não, com organização ou não no espaço, o aglomerado gravitacional, tudo isso interagindo, as temperaturas alterando para mais, para menos, todas essas fórmulas químicas interagindo, era de uma forma passiva. O que eu quero dizer com passiva? Totalmente submetida às leis da física. Radiação, magnetismo, gravidade. O ser vivo, quando ele surge, ele começa a ter um comportamento ativo com o seu ambiente, que é o universo. E isso é completamente atípico. O ser vivo ele começa a agir, abre aspas, por ele mesmo, na busca de seu próprio interesse. Ele começa a agir. A ação do ser vivo é a primeira característica que nós observamos se pode atribuir à inteligência inata. Além da ação, tem uma outra característica de ponto de partida desses seres vivos de quase 4 bilhões de anos atrás, que é o ímpeto de perpetuar a sua própria existência. Até então, esse resto do universo estava completamente submetido às interações e às leis da física. Completamente submetido. Então, se uma pedra estava colidindo com outra, elas continuavam paradas até a ação de uma nova força. Deixa eu cuidar um pouquinho da minha rinite. O ser vivo, por sua vez, ele não está 100% submetido. Ele age em prol de seu interesse. Eu uso aspas no interesse porque é um termo complicado para falar daquela forma de vida tão simples. Mas ele age com esse instinto de autopreservação, que também é uma característica que não era comum ao restante do universo, e nós podemos demarcar como a segunda característica que seria atribuída a essa nova inteligência, essa inteligência inata. Então, a primeira característica é a ação sobre o universo, agir ativamente. A segunda, ainda que seja no micro, tá? O universo, o seu ambiente, mas a segunda é o ímpeto de perpetuar-se. A princípio, o ímpeto de continuar existindo. Isso vai ter algumas mudanças, vai dar origem nessa ideia da procriação, mas a princípio o ímpeto de continuar existindo. Caberiam 1000 exemplos aqui disso, mas basicamente é você comparar, tentar cutucar uma pedra, ela não reage, tentar cutucar aquele ser vivo, ele reage. Um perigo de destruir uma pedra não faz a pedra reagir ou agir, ela simplesmente é submetida àquelas forças. O ser vivo ele age ativamente e tenta adaptar. Essa palavra é muito chave, vai ser muito importante para a gente lá na frente, mas ele tenta adaptar essas forças que estão agindo sobre ele. Até aí, já são duas características marcantes
da inteligência inata. O que acontece a seguir também é muito interessante, porque tamanho é essa ação, tamanho é esse interesse em perpetuar-se, em buscar alimento para perpetuar-se, em agir com as suas necessidades internas, que nós podemos observar quase que uma outra característica. Os fenômenos universais não vivos, eles eram externos, eles eram condicionados ao exterior. As forças vinham e a coisa acontecia, as forças vinham e a coisa acontecia, e os processos internos eram sempre influenciados pelo exterior. No ser vivo, algo parte do seu interior. A sua necessidade interior condiciona o comportamento. E ele busca suprir as forças interiores. A fome, o medo, a dor, se é que a gente pode chamar assim. Esses ímpetos interiores condicionam essa ação ativa e essa busca por se perpetuar. Coisa que não era comum. Um ímpeto interior de uma pedra, de uma estrela. Acho que já ficou mais claro, já deu para entender, de uma fórmula química. Esse conjunto de características cria novas características. Porque aquele serzinho, ele começa a perceber, ou por uma questão de probabilidade pura, ou por uma questão de eficiência mesmo, que é mais fácil sobreviver em coletivo. Algumas hipóteses falam de, primeiramente, seres menores entrando naqueles seres maiores, e outras falam já de aglomerados, que depois vão ter essa infecção, se é que dá para dizer assim, essa parasitagem. Mas seja por um mecanismo de parasita, de codependência, de entrar naquele ser e usar, seja por uma questão de colaboração, a complexidade do ser vivo começa a se desenvolver. E essa é uma nova característica. A complexidade começa a surgir. Numa busca de melhor eficiência para suprir essas forças internas, esses ímpetos, esses impulsos internos. E aqui a gente tem mais duas características, que é a complexidade e a eficiência. Sacrifica-se, gasta-se muito mais energia para você manter um coletivo. Mas é tão mais eficiente manter um coletivo que vale a pena gastar mais energia. A gente deve fazer uma pausa por aqui, porque já são muitas características para refletir a respeito da inteligência inata. E porque aqui cabe uma questão muito interessante. Se a gente vai se desenvolver depois, falando sobre os animais, até chegar nos seres humanos, essas coisas vão abrindo muitas outras características e questões. Então a gente faz essa pequena pausa. Mas a questão que eu deixo para vocês agora é: será que é necessário que exista essa inteligência inata antes da existência do ser vivo e que ela tenha se valido, usado da matéria orgânica para a criação de um ser vivo? Ou o ser vivo nasce sob as influências dessas forças universais e, como um efeito colateral, como um efeito da existência do ser vivo, é que surge essa inteligência. De uma forma talvez um pouco mais conceitual, seria dizer: a inteligência existia num campo extramaterial antes de se formar o ser vivo, ou essa existência, essa inteligência inata que a gente chama, ela passa a existir condicionada aos fenômenos do mundo material e do mundo físico. Ela nasce como efeito dos fenômenos do mundo físico. Eu deixo então essas duas questões divertidas para vocês. A primeira, sobre a necessidade ou não de uma inteligência para haver organização. E a segunda, de se a inteligência inata, ou essa inteligência que a gente observa, esse padrão organizacional tão complexo no ser vivo, existia
antes do ser vivo e foi isso que criou o ser vivo? Ou isso foi uma consequência espontânea da organização, vamos colocar, natural dentro do universo, disso que veio a ser o ser vivo?